Bom, lição 9, módulo 3. Módulo 3 fala sobre a estratégia do ganhar. Lição 9, a visão celular. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, 35. Queridos, se Jesus curava nessa época aqui, será que ele cura hoje? Sim, ele cura hoje. Ele permanece o mesmo. Nessa lição, nós vamos aprender as principais características de uma célula, reconhecer o fundamento bíblico da visão celular e a importância fundamental das células na formação da igreja. O modelo de Jesus, o exemplo de Jesus, a forma que Jesus pastoreava, conforme Mateus 9,35, Jesus não esperava as pessoas no templo, seu ministério era dinâmico, ele percorria as cidades e os povoados. Jesus estava cercado de multidões, mas sempre procurava a oportunidade para um encontro pessoal e direto, um a um, suprindo necessidades reais das pessoas. Através do contato pessoal nas células, nós buscamos o momento oportuno para compartilhar do amor e da salvação, de forma intencional e próxima, seguindo a obra de evangelização mais eficaz. Qual é a obra de evangelização mais eficaz que a gente tem aprendido? O trabalho individual, um a um, conversando no dia a dia. Eu estou usando uma estratégia que está dando muito certo. Todo domingo, a gente recebe a palavra da semana da célula. E eu tenho mandado essa palavra para um amigo. E esse amigo tem se alimentado dessa palavra em casa e tem começado a demonstrar interesse em participar das coisas com a gente. Tanto que ontem ele até veio para a célula com a família já. Então, isso é no dia a dia que nós vamos apresentando o Senhor para as pessoas, apresentando a nossa missão para as pessoas, e o Senhor vai acrescentando aqueles que hão de ser alcançados e salvos pelo Evangelho. A estrutura da célula. Célula, o que é uma célula, né? É um pequeno núcleo de ensino das Escrituras, de uma forma simples, prática, visando a edificação contínua dos assistentes. Os assistentes são todas as pessoas que participam da célula. A estrutura básica da célula é um grupo pequeno, integrado por pessoas que se reúnem pelo menos uma vez por semana, para crescimento integral, centrado na palavra. Crescimento integral está falando que é um crescimento em todas as áreas da vida. É um crescimento que abrange todas as áreas da vida. Na célula, nós vamos falar sobre todas as áreas da vida, com foco na palavra, com foco em Jesus, mas abrangendo todas as áreas da vida do ser humano. O foco absoluto de cada reunião é que pessoas, incluindo os convidados, sejam salvas e ganhas para Cristo semanalmente, apresentando o reino para essas pessoas toda semana, e não só na célula, mas durante a semana também. A célula é composta pelo anfitrião, o líder, o assistente e os participantes. O anfitrião é quem abre as portas para que a célula aconteça. O líder é uma pessoa capacitada, formada e cheia do Espírito Santo para dirigir a célula e ministrar a palavra. O assistente é a mão direita do líder. A gente chama também o assistente de Timóteo. O Timóteo também é aquela pessoa que é o braço direito do líder ali na célula. E os participantes, membros ativos, que já caminham na fé juntamente com os recém-convidados à reunião. A célula é um lugar onde nós devemos estar buscando trazer convidados, participantes novos todas as semanas, convidando gente nova todas as semanas, indo atrás de pessoas novas todas as semanas. A visão celular não é uma invenção moderna, ela é a base orgânica do cristianismo. O princípio celular foi conservado desde a igreja primitiva, garantindo o crescimento das congregações a partir das casas. Atos 6 diz assim: a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes judeus estavam seguindo os primeiros cristãos, os irmãos da igreja primitiva, porque eles não dependiam de uma estrutura de templo para propagar o evangelho, eles se reuniam
nas casas, eles se reuniam nos dutos subterrâneos que eles haviam construídos para fugir da perseguição romana. Eles não dependiam do templo, eles se reuniam diariamente. O equilíbrio da igreja. O apóstolo Paulo estabeleceu que o pastoreio eficiente exige 2 ambientes de atuação. Publicamente, no templo, a congregação como ambiente de ajuntamento, celebração e visão geral, e de casa em casa, as casas como ambiente de ensino focado, discipulado na conversão profunda. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Ele fala lá em Atos 20. O apóstolo Paulo está testificando que ele pregava publicamente, expondo publicamente para a massa, e pregava também de casa em casa, ensinando na individualidade ali. Olha só. A visita de Jesus aos lares e os seus resultados. Jesus foi até a casa de Zaqueu. O que aconteceu lá? Zaqueu foi salvo. Jesus foi até a casa de Pedro. O que aconteceu lá? A sogra de Pedro foi curada. Jesus foi até a casa de Jairo, e lá a filha de Jairo ressuscitou. Jesus foi até o Simão, o fariseu, e lá uma pecadora encontrou o perdão diante de Jesus e demonstrou um dos maiores atos de adoração da Bíblia. O núcleo de amigos na casa de Marta, Maria, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus tinha grandes amigos. Essa família de Lázaro era uma família de amigos de Jesus. Jesus era um cara do bem. Eu fico, às vezes, imaginando como Jesus era no dia a dia dele. Eu fico pensando, Senhor, eu preciso ser igual a Jesus. Eu imagino que Jesus era aquele cara sangue bom pra caramba. Aquele cara do bem, vibe boa, alma leve. Um cara tranquilo, um cara gostoso de se relacionar com ele. Ele não era um cara bobo, mas ele era um cara muito sangue bom. Pelo que a Bíblia demonstra, ele era muito sangue bom. Ele era aquele cara que passava pelo necessitado, ele ia lá e cumprimentava o necessitado. Ele era aquele cara que passava pelas pessoas e se importava com elas. Ele perguntava várias vezes, e aí, o que você está precisando? E aí, o que você quer? E aí chegava alguém nele, Jesus, podia me ajudar aqui? Pô, eu posso te ajudar sim, eu quero te ajudar. E ele era aquele cara sangue bom, sabe? Ele era aquele homem de muitos amigos e de bons amigos. Ele era um homem que se importava com as pessoas e visitava as pessoas. Ele não gastava o tempo dele só com ele gastava o tempo dele com as pessoas que estavam ao redor dele. Ele gastava o tempo dele ajudando, dedicando tempo, se importando, orando pelas pessoas. Lá em João 17 você vê uma oração muito extensa. João 17 é uma oração longa de Jesus. E Jesus está orando pelos outros. Jesus está abençoando os outros, se preocupando com os outros, indo até os outros. Jesus, ele era um cara muito legal. Assim, eu tinha muita vontade de ter conhecido Jesus quando ele estava aqui. Porque ele era um cara muito legal. No pastoreio direto, no cuidado integral, ninguém fica desamparado, queridos. Até o crente mais simples pode reunir a sua família e abrir a sua casa para a presença de Jesus. Abrindo sua casa para uma célula, fazendo uma célula familiar. Eu queria muito que vocês começassem uma célula familiar. Muito. Porque a sua casa precisa de uma célula na sua casa. E quem melhor para cuidar da sua família do que você mesmo? Quem melhor para discipular a sua família do que você mesmo? A Paula e eu começamos com uma célula familiar. E nossa célula é uma bênção. Eu sou tão feliz pela nossa célula, tão grato pela nossa célula. A gente tem visto tanto a mão de Deus na nossa célula, o Senhor trazendo pessoas novas e fortalecendo aquelas que já estão. Tem os desafios que toda célula tem. Na célula de Jesus, ele tinha desafios também. Lembrem-se disso, gente. Quando vocês estiverem discipulando, vocês vão perceber que discipular é um desafio. É um desafio gostoso, mas é um desafio. Muitas vezes eu me lembro de a Paula chorando ali, conversando comigo e falando, poxa, amor,
A gente está fazendo alguma coisa de errado, as pessoas não entendem. E eu falava, amor, você está querendo ser melhor do que Jesus. Calma o coração. Na célula de Jesus, Jesus teve problemas. Calma o coração. Sabe, até o crente mais simples pode reunir a sua família em casa. Você pode reunir a sua família em casa. Em um ambiente menor e familiar, o líder exerce um pastoreio direto com cada ovelha, de forma profunda. É como aqui, termina a célula. Eu vou em um, vou em outro, vou em outro, vou em outro, e eu fico no final da célula conversando com um, conversando com o outro. Eu tenho dado muita atenção ao seu Raimundo, que chegou agora, é um bebezinho ainda na fé, não sabe nada. Termina a célula, vez ou outra, estou ali conversando com ele. Ontem mesmo a gente conversou muito ali. Ele se prontificou aí de ir ao encontro. A célula é um ambiente gostoso. É um ambiente muito legal. Eu gosto muito de célula. Na célula, os problemas são ouvidos atentamente, as orações são específicas e o cuidado, ele é ali palpável, é um cuidado muito melhor do que o cuidado da igreja. É impossível na igreja o pastor cuidar como o líder cuida na célula. É impossível isso. Não tem como. Não tem como. A visão garante que a congregação cresça massivamente sem que nenhuma pessoa se perca, porque a tua missão é cuidar de 12. Você vai cuidar de 12. De 12 você consegue cuidar bem, você consegue participar no dia a dia, você consegue estar junto, porque são poucas pessoas. E se cada um cuida de 12, a congregação aumenta, cresce, só que cresce com saúde, porque todo mundo está sendo cuidado, todo mundo está sendo tratado. As células são a mina de ouro, onde se extraem os líderes. As células não servem apenas para a retenção de membros, mas são mecanismos, é um mecanismo primordial para a multiplicação e formação da nossa equipe de 12. Das casas, escritórios, universidades, selecionamos líderes com sucesso, prático em dar frutos semanalmente. E a visão celular é tremenda, porque a visão celular, ela torna aquela pessoa mais desacreditada de todas em um líder de 12. Sabe, aquela pessoa que ninguém dava muito valor na família. Aquela pessoa que a sociedade não valorizou muito, aquele cara que não estudou, aquele cara que muitas vezes não conseguiu avançar muito na vida profissional, mas ele tem o Espírito de Deus dentro dele para compartilhar numa célula. A célula, ela enobrece o homem. Porque na célula, o homem ali, a mulher da célula, ele serve a um princípio eterno. Um princípio que ele não consegue servir de muitas outras maneiras no ambiente secular dele. No nosso ambiente secular, nós servimos aos princípios terrenos. Cumprimos as missões que nos foram dadas aqui, enquanto seres humanos. Mas na célula, nós temos a oportunidade de cumprir os princípios divinos, os princípios eternos. É no ambiente da célula que avaliamos e formamos a equipe que apoiará todo o peso do ministério. Nossa missão é só uma: 12. Essa é a missão da célula. Você vai ter a célula de multiplicação até formar os seus 12. O propósito e a transferência na equipe de 12. Jesus, ele investiu em 12 homens. Nós somos seguidores de Jesus. É palpável, é razoável que nós investamos também em 12 pessoas. Jesus deu o modelo, ele deu o exemplo para a gente. Ele reproduziu minuciosamente o seu caráter e obediência naqueles 12 homens, tanto que aqueles 12 homens, com exceção do apóstolo João, todos eles tiveram o mesmo fim de Jesus. Eles tiveram uma vida como a de Jesus, e eles tiveram uma morte como a de Jesus. Ele os treinou.
para que, por sua vez, transmitissem a visão a outros 12, alcançando a verdadeira multiplicação global. Queridos, pensa com carinho nisso que eu vou falar agora. Observem como foi, estude a vida dos apóstolos. Tem um livro muito gostoso de se ler chamado Heróis da Fé. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, de comprar esse livro, queridos, observe como foi a vida dos homens que Jesus discipulou pessoalmente, incluindo o apóstolo Paulo. Observe como foi a vida deles. E faz uma assimilação, se tem alguma coisa a ver com a vida que as pessoas têm ensinado aos cristãos de hoje. Você vai perceber que há algumas diferenças muito grandes. A célula alimenta a formação da equipe de 12. A equipe de 12 supervisiona e multiplica novas células. E aí eu acho tão legal na visão, porque na visão celular, nós seremos sempre 12 de alguém e nós estaremos sempre formando uma equipe de 12. Olhem para a equipe de Jesus. Jesus tinha uma equipe com 12 homens. Um deles se desviou. Um deles se afastou. Quer dizer que Jesus falhou enquanto líder? Não, não quer dizer que Jesus falhou enquanto líder. Ele escolheu trair. Ele escolheu abandonar. Ele escolheu ser o ladrão. Sabe? Judas decidiu o caminho dele. Quando ele morreu, o que aconteceu com a equipe de Jesus? Colocaram Matias no lugar dele, formaram a equipe novamente, a equipe não ficou vazia. Na época do rei Davi, eles transportaram a Arca da Aliança para Jerusalém. Ela representava a presença literal e tangível de Deus no meio do povo. A arca foi levada pelos filisteus, depois Davi foi lá e trouxe a arca de volta. Enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, Obed-edom prosperou. Mas não quer dizer que a arca simplesmente prosperou Obed-edom, porque a arca esteve por 20 anos em outras casas e nada aconteceu nessas casas. Mas foi o comportamento de Obed-edom em relação à arca, em relação à presença de Deus. Porque, queridos, a presença do Senhor pode estar diante de você hoje. Mas se você não aprender a honrar, se você não aprender a valorizar essa presença de Deus, a presença de Deus pode destruir você, como destruiu o templo de Dagon, como destruiu o povo filisteu. E eles tinham medo da presença de Deus, porque pela falta de honra deles para com a arca, a presença de Deus feria a vida deles. Mas na casa de Obed-edom, a presença de Deus prosperou a família de Obed-edom. Trouxe restauração para a casa de Obed-edom. Hoje, nós não precisamos transportar mais uma caixa de madeira revestida de ouro. Quando você abre a sua casa para ser uma célula, você está convidando a presença, a glória, o poder de cura do Senhor para residir permanentemente sobre a sua família. Você está abrindo a sua casa para a presença de Deus, para uma célula semanal. Você está transformando a sua casa num lugar onde o reino de Deus é vivido, manifestado, pregado. Você está abrindo sua casa como Priscila e Áquila, e o apóstolo Paulo abençoa Priscila e Áquila, porque eles estavam abrindo a casa deles para que a congregação se reunisse. Quais são as vantagens de abrir uma casa? Primeiro, quebra imediatamente a resistência às barreiras de pessoas que ainda não se sentem confortáveis em entrar num templo religioso. Tem pessoas que não se sentem à vontade em ir à igreja, mas elas se sentem à vontade em ir na casa de alguém. Ela se sente à vontade quando você fala assim, fulano, vou reunir uns amigos lá em casa hoje, vamos lá? Ué, vamos. E aí ele vai.
ela permite viver o evangelho de forma altamente prática, demonstrando amor real, serviço e compaixão aos vizinhos, aos amigos, aos parentes. Você, como líder, tem a oportunidade de servir os seus. Queridos, e servir é melhor do que ser servido. Cuidar é melhor do que ser cuidado. Dar é melhor que receber. A casa deixa de ser um espaço comum e torna-se um altar de louvor, oração e ensino. A bênção divina blinda o lar. Meu Deus, como eu quero viver cada dia mais isso na minha vida. Cada dia mais eu quero a presença do Senhor na minha casa. Cada dia mais eu quero que a minha casa seja um lugar onde pessoas sejam salvas. Na visão celular, ela permite o pastoreio direto. Permite o cuidado pessoa a pessoa, garante o aconselhamento, o acompanhamento íntimo, a proteção constante, através das células, através da visão G12. Isso é a estrutura essencial da igreja. Suporta o peso, o movimento orgânico de evangelização e sustenta o crescimento em massa. Observe nossa igreja, por exemplo. Tem milhares de membros. E esses milhares de membros semanalmente estão espalhados nas células. Nós temos cerca de 600 células na igreja. E aí nós temos os milhares de membros dentro dessas 600 células. E conforme essas células vão se multiplicando, novos membros vão sendo agregados à congregação local, à igreja local. São a mina inesgotável da equipe de 12, o único lugar seguro para extrair, avaliar e lapidar os futuros líderes do ministério. Conforme vai chegando gente nas células, nós vamos orando e observando e formando novos líderes. Começando a ensinar essas pessoas novos princípios de liderança. Nossa missão é garantir que a palavra seja ensinada publicamente e de casa em casa. Que cada lar seja uma porta de salvação, que cada líder um pastor genuíno e cada célula um centro de transformação. Olha o que diz aqui em Mateus 7. Todo aquele que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós não podemos só ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir o Senhor e praticar o que Ele nos ordenou. Nós devemos praticar o que Ele trouxe para nós. E aí nós construímos o nosso ministério sobre a visão celular. Você tem um ministério, lembre-se lá em 1 Coríntios 12. O apóstolo Paulo, ele fala sobre uns dons. E tem um outro texto, não me lembro qual agora, onde ele fala sobre os dons ministeriais. Que ele chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. Ele chamou cada um para alguma coisa. Isso é o nosso ministério. Jesus chamou cada um para alguma coisa. Ele te chamou para alguma coisa. Você vai desenvolver o seu ministério a partir da sua célula. É a partir da sua célula que você vai descobrir verdadeiramente qual é o seu ministério. Na sua célula, quando você estiver liderando, quando você estiver formando seus discípulos, você vai descobrir qual é o seu ministério, se é de pastor, de apóstolo, de mestre, de evangelista. Você vai descobrir isso na prática do dia a dia. Lição 10, estrutura e desenvolvimento de uma célula. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto aqui é um dos textos base da minha fé. Porque eu entendo como é ser cristão a partir desse texto. Eu devo receber a doutrina dos apóstolos, o ensino. Eu devo receber o ensino. Eu devo ter comunhão. Eu não posso ser aquela pessoa que vai à igreja, quando termina, vai embora.
vai à célula, quando termina, vai embora. Cadê a comunhão? A fé cristã é uma fé comunitária, é uma fé de comunhão. Olha a vida dos primeiros cristãos. Perseveravam na doutrina, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão. Eles ajudavam uns aos outros. Quando você vai ver lá o apóstolo Paulo conversando com os coríntios sobre a Santa Ceia, ele chama a atenção da igreja de Corinto, dizendo assim: olha, na Santa Ceia, no dia de ceia, no dia de partir o pão, por que vocês não esperam os outros? Por que vocês já saem comendo tudo? Vocês não têm o que comer em casa? Será que aqueles que não têm o que comer vão passar fome junto de vocês e vocês não vão perceber isso? Se for para fazer assim, por que vocês não ficam em casa e não comem em casa? Dando a entender que o momento de Santa Ceia para eles era um momento de aqueles que tinham mais levar para aqueles que tinham menos poder ter. Sabe, no partir do pão, está falando sobre eu vou compartilhar, eu vou ajudar. E está falando que eles perseveravam nas orações. Essa vírgula, vai acrescentando as sentenças da oração para a oração anterior. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Sem isso aqui não existe vida cristã. Quando nós fomos perseguidos na nossa igreja antiga, Paula e eu, e nós fomos convidados a nos retirar da igreja, isso nos machucou muito. E nós ficamos na igreja por um tempo, só assistindo os cultos, e eu falava com a Paula: amor, nós estamos errados, porque nós estamos recebendo a doutrina dos apóstolos, mas nós não estamos tendo comunhão, nós não estamos partindo o pão. Nós estamos errados. E foi a partir desse texto aqui, de Atos 2, que a Paula e eu decidimos abrir a nossa célula, participar de célula novamente, porque nós deveríamos perseverar não só na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão com o corpo de Jesus, no partir do pão também, nas orações. Objetivos dessa lição: reconhecer a estrutura básica de uma célula, conhecer a maneira correta de realizar as células, reconhecer os erros mais comuns que impedem o perfeito desenvolvimento de uma célula e conhecer os 10 mandamentos da célula. Um aspecto chave que determina o sucesso da visão celular é a preparação que cada líder deve ter nas diferentes esferas da vida. Somada a essa preparação, é preciso que haja uma estrutura definida que permita o desenvolvimento da reunião celular, a fim de que nada interfira no sucesso da mesma. Essa lição trata especificamente da estrutura e do desenvolvimento da célula, para que você se transforme em um especialista ao exercer o seu trabalho como líder dessas reuniões. Nós vamos falar a respeito da melhor maneira de aproveitar o tempo disponível da reunião, assim como dos mandamentos que nos ajudam a ter uma célula bem-sucedida. Lendo essa lição, eu pensei: Senhor, tem que corrigir algumas coisas aqui na minha célula. Olha só: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A gente já leu. Perseverança é a base da multiplicação celular. Um aspecto importante no trabalho celular é perseverar para que o grupo se fortaleça e consiga se multiplicar, já que a célula deve contribuir para o crescimento da igreja. A perseverança deve ser evidenciada pelo estudo da palavra, no companheirismo, no compartilhamento das bênçãos recebidas e também através das orações. Nós perseveramos em tudo aquilo que o texto de Atos está dizendo. E nós devemos perseverar também como líderes, principalmente perseverar na paciência. Sabe, perseverar com o discípulo que está demorando um pouquinho para apresentar fruto, perseverar no amor, perseverar na compaixão. A estrutura da reunião. Primeiro, a fase 1 é receber as pessoas, cumprimentar as pessoas, dar a essas pessoas boas-vindas. Você vai receber essas pessoas e vai levar uma introdução.
5 minutos a recomendação. Esse deve ser o tempo para preparar os corações para o tema que será exposto no ensino do dia. Depois você vai levar ao desenvolvimento da palavra, do textinho que a gente recebe lá. O líder deve agir com segurança e demonstrar que se preparou para guiar, dominar, desenvolver, dirigir o tema e transmitir a mensagem rema de Deus ao grupo. Todos os domingos a igreja manda o texto da célula, no grupo de líder de célula. Nós temos que ler esse texto, estudar esse texto, para que durante a semana você absorva aquilo ali e na célula você possa ensinar aquilo ali. Você não pode não estudar para a célula, chegar na célula e fazer de qualquer jeito. Não pode, você tem que se preparar para a célula. Ele deve apresentar os ensinamentos de uma forma simples e usar a linguagem clara que possa impactar a vida dos presentes. E aí vem o encerramento e o registro de quem participou da célula. Verifique quem foi ou quem não foi, com o propósito de entrar em contato com aquelas pessoas que faltaram e perguntar se desejam alguma ajuda específica. Se alguém não foi para a célula, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar mensagem. Ontem mesmo, quando terminou a célula, eu mandei mensagem para uma pessoa que não veio e não justificou. Eu não sei o que aconteceu na vida dele que ele não veio ontem. Mandei mensagem. Aí me mandou uma foto dele no trabalho. Estou trabalhando, é um amigo nosso. Ele trabalha aqui no município. E ele trabalha justamente à noite, ele é enfermeiro. Ele mandou, estou trabalhando. Falei, poxa, voltou, acabou as férias, hein? E aí, qual que é a minha missão? Procurar um horário com ele para que eu possa conversar com ele e apresentar brevemente o que foi falado na célula ontem, para que ele seja alimentado também. Alguns erros que impedem o perfeito desenvolvimento da célula. Primeiro, que alguém não autorizado dirija a reunião, ministre libertação ou ore com imposição de mãos. Você nunca pode deixar alguém desconhecido, qualquer pessoa, impor mãos sobre a sua cabeça, ou sobre a sua família, ou sobre os seus discípulos. Nunca. Isso aqui são portais espirituais. As mãos são portais espirituais. A cabeça é um portal espiritual. Se você permite que alguém ponha mão sobre a sua cabeça e essa pessoa ela está cheia de espíritos imundos na vida dela, você tem a real situação em que ela pode transferir isso para você. Ela pode fazer mal para você de alguma forma. Então, você não pode permitir que alguém dirija a célula, que seja alguém que você não confie, alguém que você não tenha plena convicção da santidade dessa pessoa. Você não deve deixar nunca alguém pôr mão sobre sua família, sobre seus filhos. Você não pode deixar isso de jeito nenhum, a não ser que você tenha plena convicção da vida com Deus daquela pessoa. Outra coisa que prejudica o desenvolvimento da célula é que a palavra seja passada às pessoas presentes, fazendo o líder perder o controle da reunião. Observem que sempre eu dou, e aí fulano, não sei o que, alguém quer falar alguma coisa? O que mais chamou a sua atenção? Aí alguém fala e logo eu puxo para mim de volta para eu continuar falando. Você não pode deixar que alguém comece a falar e não pare nunca mais e acabou a célula. Não tem como. Você não pode permitir que na célula se criem discussões. Se você perceber que uma discussão está sendo criada, você deve interromper e falar, pessoal, vamos continuar aqui, depois da célula a gente continua esse assunto. Vamos continuar a nossa célula aqui, quando terminar a gente conversa sobre isso. Na semana a gente conversa sobre isso, para você não permitir aquele clima chato ali na célula. Você não pode deixar de dar atenção aos mais novos ou demonstrar desinteresse por alguém que esteja presente. Se vocês observarem, quando termina a célula, eu quase não converso mais com os mais antigos de célula, quando termina. Eu vou dar atenção aos mais novos. E vocês que são os mais antigos de célula, deveriam estar fazendo o mesmo. No lugar de vocês, quando terminarem a célula, estarem nos seus grupinhos, vocês deveriam estar procurando interagir com os novos na célula, para que eles tenham mais prazer em estar ali, para que eles se sintam mais pertencentes àquele ambiente, para que eles se sintam mais em casa. A célula, algo que pode prejudicar o desenvolvimento da célula é usar mais tempo do que o combinado, gastar mais de 1 hora na célula. Não sei se vocês têm observado, eu tenho procurado fazer a célula em 1 hora. Então, até 9 e pouquinho, eu estou encerrando a célula e depois fica por conta da comunhão, para que as pessoas tenham tempo de conversar,
tenham tempo de interagir entre elas, para que eu mesmo possa conversar com outro e explicar mais sobre a visão da igreja, sobre a célula. Mudar continuamente de lugar, uma célula que um dia é aqui, outro dia é em outro lugar, e hoje, essa semana é 8 horas da noite, aí na outra semana já é 7 horas, aí essa é quinta-feira, na outra semana já é terça-feira, na outra daqui um mês é segunda-feira. A célula deve manter um lugar, um dia e uma hora constantes para a reunião. Ser no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora. Porque se o visitante veio, igual aqui na célula, quinta-feira à noite, 8 horas, o visitante veio. Aí na outra semana eu dou célula lá na casa do Joseni, quarta-feira, 6 horas da tarde. Como que esse visitante vai para a célula, gente? A célula deve manter uma rotina, até para que as pessoas se preparem e se organizem para aquele horário. Os 10 mandamentos da célula. Primeiro, ame a visão celular. O amor por aquilo que temos e fazemos quebra qualquer possibilidade de dúvida e prepara o caminho para o sucesso. Se não amarmos o trabalho celular, nunca veremos o resultado dessa visão. Aprenda a amar célula. E célula é muito legal. Quando vocês estiverem dando a célula de vocês vão ver isso. Eu vejo muito isso no Alex. Toda hora o Alex fala comigo assim, cara, como eu gosto de dar minha célula. No dia de célula eu nem trabalho, eu só fico em casa estudando, preparando o ambiente, cuidando ali. E eu não queria, eu falava com você que eu não queria, mas aí hoje eu não vejo a minha vida sem célula. Porque é muito legal da célula mesmo, é muito legal você ser responsável ali, estar cuidando de alguém, é muito gostoso isso. Não se desvie da visão celular, sair da visão pode ser muito fácil, inclusive quase imperceptível. Por isso, é importante sermos fiéis aos princípios estabelecidos e perseverar neles até obter os resultados propostos. Não permita que a célula seja infrutífera, aquela célula que nunca vem ninguém novo, aquela célula que virou um clubinho social. A célula não é um clube social, o líder de célula, ele é um evangelista em tempo integral. O tempo inteiro ele está convidando pessoas para participar da célula dele. A célula deve ajudar na restauração familiar. Existem crises familiares no mundo todo e a célula deve estar preparada para atender a essa necessidade. Nela, procura-se a restauração do relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, da mulher com o marido, do marido com a esposa. Torne cada membro um líder. Cada pessoa que chega a uma célula, não importa a sua condição, deve ser visualizada como um líder em potencial. Alguém que será um instrumento valioso nas mãos de Deus quando alcançar o seu desenvolvimento espiritual. Zele pela santidade do grupo. Quando o pecado é permitido, tolerado e consentido, a célula começa a desabar. O líder de célula deve ser um guardião que está observando, e vai conversando com seus discípulos. Querido, olha, você está fazendo assim, você está fazendo assado, e vai orando pelos seus discípulos. Senhor, guarda a vida do fulano, muda esse hábito do fulano, muda esse comportamento do fulano. Temos que ser radicais com o pecado e não confiar a célula a alguém que tem uma vida dupla, porque a garantia do líder é o seu testemunho, e este começa em sua casa. Não edifique sobre fundamento alheio. Os membros de cada célula devem ser fiéis ao seu grupo. Isso significa que não devem começar a ir a diferentes células, já que isso pode trazer confusão e afetar o processo de formação. Imagine só, se uma semana eu estou na célula do pastor Ricardo, outra semana eu estou na célula lá do pastor Maurício, na outra semana eu estou na célula lá do pastor Lucas. Aí daqui a pouco eu estou confuso, porque o pastor Ricardo tem uma forma de ensinar, de discipular. O pastor Maurício tem outra forma de discipular, o pastor Lucas tem outra forma de discipular. Aí daqui a pouco eu estou comparando os três, daqui a pouco eu não estou achando nenhum bom. Então nós temos que participar de um grupo de célula. Os líderes devem lutar para ganhar almas que farão parte do seu grupo e não convidar para suas células pessoas que já estão sendo lideradas em outras células. Não permita a murmuração dentro da célula. Quando uma célula para de crescer, pode acontecer fofoca, murmuração, críticas, queixas. Não podemos permitir que se fale mal de um membro ou irmão, do pastor, do líder ou da igreja. É preciso que sejamos rigorosos com os fofoqueiros dentro da célula.
Quando alguém na célula começa a falar algo que não deveria falar, só mude o assunto, só mude o foco. Comece a falar de outra coisa. Comece a falar de algo produtivo. E o último mandamento: desenvolva as metas de forma estratégica. Tanto o líder quanto cada um dos membros do grupo devem ter metas definidas de crescimento, que impliquem esforço de sua parte e requeram ação do poder sobrenatural de Deus. Essas metas devem ser claras e ter implícito nelas o propósito da multiplicação. O líder deve incentivar os seus discípulos a trazer novas pessoas para a célula, para que a célula não fique infrutífera, para que ela não morra. Conclusão da lição: a visão celular é garantia de sucesso no trabalho multiplicador da igreja, mas o sucesso está condicionado ao respeito da estrutura, no desenvolvimento das reuniões semanais. Se respeitarmos os parâmetros, se fizermos as reuniões dentro do limite de 1 hora, se seguirmos os 10 mandamentos da célula, sem dúvida o sucesso estará do nosso lado. Se você ainda não tinha analisado o desenvolvimento da reunião semanal com a qual se comprometeu, de acordo com as diretrizes dadas nessa lição, chegou a hora de começar a segui-las. Certamente você notará as mudanças. Eu queria propor algo para vocês. A gente está chegando hoje no final, na metade da capacitação destino. Eu já propus isso na célula, eu percebi que não deu muito resultado. E eu queria propor isso a vocês de novo, de vocês começarem a célula familiar de vocês. A sua célula familiar, onde você vai conduzir, onde você vai liderar. Poxa, mas eu moro sozinho, né? O caso do Marcelo, mas eu moro sozinho. Faz você e coloca lá os seus soldadinhos nas cadeiras. E ministra célula para os seus soldadinhos. E ora pelos seus soldados e abençoa os seus soldados e declara a bênção de Deus sobre os seus soldados. Eu acho que nós podíamos começar isso. Cada um de vocês, na segunda-feira, toda segunda-feira, 8 horas da noite, você dá a sua célula familiar. Toda segunda-feira, 8 horas da noite. Aos domingos, me cobrem a lição da visão celular. Por que me cobrem? Para eu não ficar mandando para quem não está fazendo. Para eu não ficar trabalhando em vão. É inútil trabalhar em vão. E ninguém quer ser inútil. Então, todo domingo, vocês me cobrem a lição da célula semanal. E eu mando a lição para vocês. Ou eu insiro vocês no grupo de líder de célula da igreja, melhor ainda. Eu vou incluir vocês no grupo, vocês que estão aqui, o Joseni, o Ailton, o Marcelo, a Márcia, eu vou incluir vocês no grupo de líder de célula da igreja. Todo domingo vai ter, eles mandam a palavra da semana, todo domingo. E toda segunda à noite, você dá a sua célula familiar na sua casa. Nos estipula o horário, a hora que você vai fazer, se você quer fazer 7, se você quer fazer 8, e você ministra para a sua família, você ministra para a sua casa, você abençoa a sua família, traz essa célula para dentro da sua casa, e você vai aprendendo com a sua família, você vai aprendendo ali com os seus soldados, você vai aprendendo ali na prática. E o Senhor vai trazendo cada vez mais essa vontade em você, e o Senhor vai começar a trazer os discípulos que hão de ser salvos através da sua célula. Comece isso, vai por mim. Faça o que eu estou falando para vocês. Vocês vão perceber como é gostoso, como é bom. Vai chegar um momento em que vocês vão perceber e vão pensar assim: por que eu não abri minha célula antes? Porque é muito gostoso cuidar de pessoas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra de hoje, te agradecemos, Pai, pelas lições de hoje. Pai, eu te agradeço porque nós chegamos na metade do curso. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um, Pai, que está perseverando. Glória a Deus. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai nos ajudando, Senhor. Vai nos instruindo. Vai colocando no nosso coração, Pai, o desejo da célula familiar. Nós devemos começar na nossa casa. Muitas vezes a gente quer pregar para os de fora.
mas não conseguimos pregar nem para os da nossa casa. Ô, Senhor, dá-nos essa fé, Pai. Dá-nos essa força, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos essa convicção, Senhor. Dá-nos, Pai, essa missão no nosso coração. Pai, abençoe o nosso dia, nós consagramos o nosso dia ao Senhor. Dedicamos ao Senhor esse dia, essa sexta-feira. Colocamos diante do Senhor o nosso dia. E declaramos, Pai, toma conta do dia de hoje, em nome de Jesus. Coloca hoje pessoas no nosso caminho, para que a gente possa apresentar o teu reino, a tua salvação, em nome de Jesus. Queridos, só lembrando vocês, a partir de segunda-feira, de segunda a sexta só, nós vamos ter oração 5 da manhã com o pastor Ricardo no Instagram. A gente vai estar mandando o link, eu não sei ainda qual Instagram que ele vai usar, mas a gente vai estar mandando o link para vocês, se vocês puderem participar. E aí eu quero saber de vocês o seguinte: a gente, na semana que vem, faz a capacitação destino de 6... Deixa eu interromper aqui a gravação. A gente faz a capacitação destino aqui de 6 às 7, então